Por que é tão difícil voltar para Deus? Talvez você esteja se perguntando isso agora, nesse exato momento. E nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Vamos reagir a um vídeo que fala sobre isso. Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho? O maior sonho é voltar pra igreja. E casar com o Jorginho? Não, né? Porque não é certo isso. Mas o meu maior sonho é voltar pra igreja. Porque, tipo, eu tenho um chamado e eu sinto falta da igreja, entendeu? Tipo assim, por mais que eu viva nesse mundo hoje em dia, mas eu sei o caminho certo, eu sei pra que eu vim ao mundo e Deus tem um chamado na minha vida. Eu não sou uma pessoa hipócrita que eu falando, é porque eu sou gay, mas só porque eu faço coisas boas eu vou pro céu, não. Entendeu? Tipo, eu sou batizado e eu sinto falta. Eu chego nos domingos, todo domingo eu choro. Às vezes eu posto uma foto chorando no Instagram, no meu stories, os meus seguidores perguntam o que é. Mas eu não consigo falar e explicar que o vazio que eu sinto, por mais que eu tenha um telefone bom, uma casa boa, um carro bom, uma moto boa, uma conta com dinheiro, mas o que eu sinto mesmo falta eu ainda não tenho. E tipo assim, eu não me iludo com essas coisas de carro, moto, essas coisas. Tipo assim, eu sinto falta mesmo de quando eu ia pro grupo de jovem, eu ia aos domingos. Você sabe que precisa voltar para Deus até, às vezes. Você pode estar passando por isso, né? Como a gente viu no vídeo, né? A gente entende, né? Quando a gente lê a Bíblia, algumas coisas, né? E às vezes, com o decorrer da vida, a gente acaba tomando alguns caminhos diferentes que acabam nos levando para longe de Deus. E como a gente viu no vídeo, né, acredito que o nome dele seja Samuel, né, se eu não me engano, sente, né, a falta de Deus, né, sente falta da paz que Deus dá, né, mas por motivos, né, que não vou julgar aqui, se afastou. E parece que para você voltar, né, parece que é muito difícil, né, parece não, é muito difícil, né, existe uma força, né, invisível que impede, te puxa para trás. E ao longo desse processo, desse caminho, você acaba se sentindo culpa, vergonha, né, sendo acusado, né, o tempo que passou longe de Deus faz você pensar que tá longe demais, não tem mais tempo para voltar. Mas se eu te dissesse que o maior obstáculo para você voltar para Deus não é o seu pecado, né? E se aquilo que está te impedindo de voltar para Deus não for o que você imagina, fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai descobrir que para voltar para Deus parece que ser tão difícil, mas um erro que muitas pessoas cometem. Esse processo na verdade pode mudar a sua vida hoje. A gente viu aí o vídeo num trecho do podcast do Samuel, que ele conta a experiência dele, né, desse afastamento que ele teve de Deus. E eu lembro de um texto de Eclesiastes no capítulo 11 ao versículo 12, diz assim: ele fez tudo belo ao seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez no começo ao fim. Sei que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Eu lembro que quando eu era adolescente e participava dos cultos, né, aos domingos lá na minha igreja local, e naquela época tinha um costume, era uma tradição aos domingos, os grupos, né, de departamentos cantarem um louvor, né, durante esse culto de domingo, né, era dada a oportunidade pelo pastor, né, dirigente, aquele que estava dirigindo o culto, né, o coral, né, da juventude cantava naquela época. E uma das músicas que a gente cantava naquela época era que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Obviamente eu não vou cantar aqui, né, porque infelizmente Deus não me deu o dom, né, de louvar, bem que eu gostaria, mas a gente cantava essa música. E é uma verdade, esse louvor, essa música, é que por mais que eu ande em lugares que Deus não anda, Isaías diz que a única coisa que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Ou seja, existem lugares que Deus não está, e o lugar onde Deus está é onde o pecado não habita. E o lugar que Deus não está é quando o pecado está.
Então, o lugar que a gente às vezes pode andar, os caminhos que a gente pode seguir, um caminho de pecado, de pecado fala sobre errar o alvo. Ou seja, aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus planejou, sonhou, projetou para a nossa vida e deixou escrito na Bíblia sobre umas diretrizes e regras, né, para que a gente possa seguir, né, para o nosso bem físico e espiritual. E quando a gente anda essa vida de pecado, que é errar o alvo, o objetivo, né, o caminho que é Cristo, esse lugar Deus não está. Só que é interessante do texto de Eclesiastes que Deus fala que Deus colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Ou seja, por mais que eu ande em caminhos em que eu esteja longe de Deus, mas aquele que conheceu o Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. Ou se vive, não sente paz. Ou se vive, não sente completo. Porque uma vez que você experimenta a Deus, você percebe que qualquer lugar que Deus não esteja é completamente fora daquilo que eu deveria estar inserido. Então, por mais que se afaste de Deus, por mais que eu fique longe de Deus, aquilo que Deus plantou dentro de mim ainda ressoa, ainda ecoa dentro da minha alma esse desejo por Deus, a minha alma, o desejo pela eternidade que Deus colocou no coração do homem. E algo que a gente pode pensar e analisar desse vídeo, desse react, qual a diferença? Qual é a diferença minha e dele? Qual a diferença daquele que ainda está na igreja, participa dos cultos, caminha com Deus, está na Santa Ceia? Qual a diferença? Qual a nossa diferença dele? A verdade é que o ser humano, e a Bíblia diz lá na carta aos Romanos, do capítulo 7, a partir do versículo 19, que diz que, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer, esse eu faço. O homem caído da sua natureza tende para o pecado, tende para as coisas imorais, para as coisas que alimentam a carne, mas enfraquecem o espírito. É a guerra entre o espírito e a carne, e aquilo que eu alimento mais é aquilo que vai me deixar mais forte, né? E se eu alimento mais a carne vai estar mais forte. Se eu alimento mais o espírito vai estar mais forte, vai subjugar a carne. Então, a natureza do homem caída, ela tende para o pecado, ela tende para aquilo que é mal. E a gente olha para as pessoas, né, que se afastaram da igreja, se desviaram por N motivos, a gente bota a perspectiva que o outro que está dentro da igreja pode olhar, não, porque ele se afastou por conta disso, se afastou por conta daquilo. E na verdade, todos nós, seres humanos, temos falhas, temos erros, que nós temos uma escolha a ser feita. Ou nós somos submetidos à carne e tendamos a praticar aquilo que é mal, ou nós alimentamos o espírito e ficamos fortes e resistimos às tentações do inimigo. Porque as tentações, elas vêm, as perseguições, as angústias, elas vêm, e aí é uma escolha que nós temos que fazer. E qual é a escolha que nós temos que fazer? Ou eu faço uma escolha de ficar com Deus, ou eu apenas me submeto a isso. E não é uma escolha fácil, não é uma tarefa fácil, porque se eu te disser que o mundo não tem nada para oferecer, tem sim, né? E algo que a gente pode pensar, e a gente olha muito para Lucas capítulo 15, e olha para o filho pródigo, a gente fala ficou conhecido como filho pródigo. Lucas capítulo 15 fala do filho que saiu de casa. Mas a Bíblia vai nos dizer, vai ler na narrativa, que não foram um filho que se perdeu, 2 filhos que se perdeu.
A diferença é que um filho se perdeu longe de casa. E a outra diferença do filho que ficou é que ele se perdeu dentro de casa. Talvez tem gente que não, como Samuel, não saiu da igreja, não tem vivido vida diferente, oposta daquilo que a palavra ensina, e ele tem consciência, como ele deixou claro no vídeo, que aquilo que ele faz, aquilo que ele tem vivido é errado. Mas talvez tem outro lado, tem outras pessoas que estão dentro da igreja, como o filho que ficou, e estão perdidos, estão afastados de Deus. Então qual é a diferença? A diferença é escolha. A diferença é postura. É eu entender que mesmo eu sendo frágil, fraco, e a minha carne caída, a minha natureza caída, ela tende para o mal, eu tenho que fazer uma escolha de seguir a Cristo. Eu não vou ser hipócrita aqui. Não é fácil. Não vai ser fácil. Voltar para os caminhos de Deus não é fácil. Porque que você permitiu que entrasse na sua vida fica te puxando para baixo, te puxando contra Deus, e aí você não consegue voltar. Você não sente mais força para voltar, para se aproximar de Deus. E aí a Bíblia, ela nos ensina alguma coisa sobre isso. E aí a gente precisa entender algumas coisas sobre isso. Primeiro, o inimigo, ele tenta convencer você que é tarde demais. Depois que uma pessoa se afasta de Deus, uma das primeiras mentiras que começa a surgir é: agora não tem mais jeito. Você viveu tanto no pecado que agora não tem mais jeito, Deus não te salva mais. Não tem mais jeito para você. Talvez você tenha errado muitas vezes. Talvez você tenha feito promessas que não cumpriu. Talvez você tenha se afastado tanto que nem consegue imaginar que seria de volta. Mas é uma mentira do diabo. A mentira do diabo, porque Deus, ele nunca vai virar as costas para um filho que se arrepende genuinamente do seu pecado. Voltando para Lucas 15, o filho que saiu de casa, voltou para casa, Deus o recebeu, ou melhor, o pai o recebeu de braços abertos. Porque o sacrifício que Deus fez por nós, ou melhor, que Jesus fez por nós na cruz, é um sacrifício completo. É um sacrifício que restaura o homem por completo. Então o perdão de Deus também é para você, independente se você tenha se afastado há tanto tempo que nem tem forças para voltar. Mas é uma mentira de Satanás dizendo que não tem mais jeito para você, mas tem jeito para você. Não importa o homem mais bagunçado que seja, Deus tem jeito para ele também. E o segundo tópico que acontece nessa tentativa de voltar para Deus é a culpa. E a culpa faz a gente fugir justamente de quem pode curar a gente. E existe algo estranho na natureza humana, que quando nós erramos, nós tendamos a nos esconder. E foi assim com Adão e Eva. O que aconteceu com Adão e Eva? Quando eles comeram do fruto, os seus olhos se abriram, eles perceberam que estavam nus. O que eles fizeram? Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles se esconderam de Deus. E foi assim que aconteceu com muitos personagens bíblicos. O pecado se esconde de Deus. A culpa, a vergonha, muitas vezes faz assim conosco. É engraçado, é interessante isso, que basta você perceber, mas pessoas que estavam com você na igreja e participavam do coral da juventude, como Samuel, como eu participei muito tempo na igreja, e a gente cercado por muitos jovens, e aí um jovem ou outro se afastou da igreja, caiu. Aí você encontra com ele na rua, o que ele faz? Ele vira o rosto, ele se esconde. Por quê? Porque a vergonha, ele sente vergonha, ele quer se esconder da gente porque ele não quer ser julgado. Ele sente culpa. A culpa ela cria a sensação de que precisamos nos consertar primeiro, para depois procurar a Deus. Mas isso é como dizer uma pessoa doente que ela precisa se curar para depois procurar o médico. Então eu não preciso me consertar primeiro para voltar para Deus. E é um engano que muitas pessoas elas
se dizem, elas falam para si mesmo, mentem para si mesmo, dizendo: não, eu só vou voltar para Deus quando eu me consertar. Não, eu só vou me batizar, né? Usando o batismo, eu só vou me batizar nas águas quando eu largar a bebida, quando eu largar o cigarro, quando eu largar as práticas sexuais. Como se eu primeiro precisasse me consertar. Você não vai se consertar. Não vai. Porque quem vai te consertar é Deus. Você não se conserta. Deus te conserta. Então não faz o menor sentido. Você não precisa ficar perfeito para voltar para Deus. Você precisa voltar para Deus justamente porque você precisa de ajuda. Então é um engano, uma mentira de Satanás dizendo para você que não, eu vou voltar para Deus quando tiver perfeito, quando tiver completo. Não, você volta para Deus porque você precisa de ajuda. Eu volto para Deus, eu procuro a Deus todos os dias e volto para a oração porque eu preciso de ajuda, não é o contrário. Então para de fugir e volta para Deus o quanto antes. E o terceiro tópico é o orgulho. O orgulho escondido, melhor dizendo, é que impede o retorno. Muitas vezes a gente pensa que apenas os pecados visíveis nos afastam de Deus, né? Os pecados visíveis, né? Os atos, né, que todo mundo está vendo expostos no Instagram, né, para todo mundo ver. Mas existe um inimigo silencioso chamado orgulho. O orgulho diz, né, eu resolvo sozinho, não preciso de ajuda, quando eu melhorar eu volto. Só que Deus nunca pediu perfeição para receber alguém. Ele pede rendição. E existe uma enorme diferença entre as duas coisas. Enquanto você tentar provar que consegue sozinho, continua carregando um peso que nunca foi feito para você carregar. Deus nunca te pediu isso. Mas você está tentando carregar uma coisa que Deus nunca te pediu. O momento da mudança acontece quando você reconhece: eu não consigo sozinho, eu preciso de Deus. E é exatamente nesse ponto que a graça começa a agir. E no top 4 é: voltar para Deus é mais simples do que você imagina. Talvez você esteja esperando sentir algo extraordinário. Quero um anjo que apareça, me resgate de onde eu estou no baile, sei lá, vem um anjo, vem alguém para me resgatar, algo extraordinário, algo sobrenatural. Talvez você ache que precisa ser um sinal do céu, né? Talvez você ache que esperando o momento certo, mas a verdade é que voltar para Deus começa com uma decisão simples, uma oração sincera, um coração quebrantado. E a Bíblia diz: um coração quebrantado, Deus não resiste. Salmos 42, a partir do verso 2, vai dizer: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com um cortejo conduzindo à casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graças em meio à multidão que festejava. O Salmos 42 é um clamor. É um clamor profundo e sincero da alma por Deus. Em tempos de crise, ele expressa o sentimento de isolamento, o desejo intenso de estar na presença de Deus, do Senhor Jesus. Ele vai descrever uma experiência que ressoa muitos que enfrentam o abatimento e o vazio. E isso é o entendimento que você precisa ter. Você não precisa ser perfeito para voltar para Deus. Não precisa se consertar. Na verdade, quem vai te consertar é Deus. Você precisa decidir hoje. Decida hoje: eu quero Deus. Eu sinto falta de Deus. Eu tenho sede do Deus vivo. Eu preciso de Deus. Você sabe
que você precisa voltar. Uma oração sincera, um coração quebrantado, Deus não resiste. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: estou voltando para Deus. Compartilhe esse vídeo para que alguém possa ser alcançado por essa mensagem. Se inscreva nesse canal para receber mais mensagens para fortalecer a sua fé. Um abraço, tamo junto, até a próxima.